Gestão governamental e administração pública. Políticas públicas. Descentralização de políticas públicas no Brasil. A descentralização de políticas públicas deve levar em consideração as particularidades locais, bem como as características socioeconômicas, culturais e políticas da região. Isso é essencial para garantir que as políticas sejam adequadas à demanda e também às necessidades da população do local em questão. Descentralização de políticas públicas no Brasil. No caso do Brasil, por se tratar de um país com diversidade regional muito grande, é essencial que as políticas públicas sejam adaptadas às realidades distintas dos estados e municípios. Exemplo, uma política de moradia pública que funciona bem em uma grande cidade pode não ser ideal para uma pequena cidade do interior. Descentralização de políticas públicas no Brasil. Terceiro ponto. A descentralização de política pública também deve fazer a promoção da participação popular, pois isso é de suma importância para garantir que as políticas sejam criadas e implementadas de maneira democrática e inclusiva. No nosso Estado democrático de direito, a participação popular pode ser promovida por intermédio de mecanismos como, por exemplo, consultas públicas, audiências públicas e conselho de políticas públicas. Esses mecanismos dão à população a chance de expressar as suas opiniões e também as demandas sobre as políticas públicas. Ponto 4. Descentralização de políticas públicas no Brasil. Um ponto que merece sua atenção é que a pauta sobre a descentralização ganhou muito espaço com a democratização do país, que, dentre outros princípios, passa a viabilizar a maior participação do cidadão na criação e implementação das políticas. Em termos de descentralização e democratização de políticas públicas, a atuação do Estado, rede, combina um conjunto de princípios entre os quais destaca-se o da subsidiariedade. Descentralização de política pública no Brasil. Quinto ponto. O processo de descentralização em si é complexo, especialmente se levarmos em consideração as mais distintas capacidades administrativas dos vários estados e municípios para fazer a gestão pública. O marco constitucional brasileiro de descentralização das políticas sociais, de assistencial social, cultural e de saúde, por exemplo, precisa de uma série de ações para garantir a efetividade dessas políticas, como limitar as competências de cada âmbito de governo no financiamento de cada política, cumprir o orçamento que estiver previsto e repasses financeiros aos respectivos sistemas municipais, estaduais e nacional. Monitoramento de políticas públicas. Sob o monitoramento de políticas públicas, os indicadores são ferramentas muito importantes. No caso do monitoramento da política pública de educação, por exemplo, o governo federal pode definir indicadores como taxa de matrícula, taxa de conclusão, taxa de empregabilidade dos egressos do ensino médio. Outro ponto, 7. Exemplo de política. No caso do monitoramento da política pública de saúde, o governo estadual poderia definir indicadores como taxa de cobertura vacinal, taxa de mortalidade por doenças transmissíveis, taxa de satisfação dos usuários do sistema de saúde. Políticas públicas são apenas políticas de governo? Políticas públicas não são apenas políticas de governo, são direitos adquiridos por todo cidadão. Estes direitos são garantidos na Constituição Federal, que é a lei maior do Brasil, e em outras legislações, ECA, Estatuto do Idoso, Lei Orgânica da Assistência Social, etc., que devem ser implementadas e garantidas pelos governos. Desafio do Estado de Direito, Democracia e Cidadania. Política Nacional de Direitos Humanos, Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena. Foram criados em decorrência de uma recomendação feita na Confederação Mundial de Direitos Humanos em Viena. Apenas o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, PNDH 3, está em vigor. A Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena de 1993 reafirmou os princípios da indivisibilidade e universalidade dos direitos humanos, já previsto na Carta da ONU e da Declaração Universal de Direitos Humanos, DUDH. O Brasil foi um dos primeiros países a acolher a recomendação nos governos de Fernando Henrique. Foi estabelecido o primeiro Programa de Direitos Humanos em 1996.
Programas Nacionais de Direitos Humanos. Segundo Valério Massuoli, são apenas propostas para temas de debate nacional em matéria de direitos humanos que não têm força normativa. Primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, por meio de decreto número 1903, de maio de 1966, identificação dos principais obstáculos à promoção dos direitos humanos no país, execução a curto, médio e longo prazo. Segundo Programa Nacional de Direitos Humanos, decreto número 4.229, de 13 de maio de 2002, concepções de direitos humanos como conjunto de direitos universais, indivisíveis, interdependentes, identificação dos obstáculos, difundir o conceito de direitos humanos, entre outros. Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, por meio do decreto número 7.037, 21 de dezembro de 2009. Está estruturado em 6 eixos orientadores: interação democrática do Estado e sociedade civil, sociedade influenciando na tomada de decisão, desenvolvimento de direitos humanos, desenvolvimento com liberdade sustentável, universalizar direitos em contexto de desigualdade, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, educação e cultura em direitos humanos, direito à memória e à verdade, relacionado ao período da ditadura. Estrutura do PNDH3. O documento é dividido em tópicos e subtópicos. O ponto inicial são os eixos orientadores, que são 6. Dentro de cada eixo há diretrizes, 25 ao total. Em cada diretriz há um objetivo estratégico, 82 objetivos, e dentro de cada objetivo estratégico há ações programáticas que correspondem a 521 no total. O eixo 4 é o mais importante para a prova. Trata de segurança pública, o acesso à justiça e o combate à violência, as diretrizes 16 e 14. As metas, prazos e recursos necessários para a implementação do PNDH3 serão definidas e aprovadas em Plano de Ação de Direitos Humanos bianuais. Ponto 12. PNDH3. O PNDH3 será implementado de acordo com os seguintes eixos orientadores e suas respectivas diretrizes. Eixo orientador 1. Interação democrática entre Estado e sociedade civil. Diretriz 1. Interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Diretriz 2. Fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas de interação democrática. Diretriz 3. Integração e ampliação do sistema de informação em direitos humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. O PNDH serve como orientação para as ações governamentais, sendo assim um referencial.